Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Pod Animal. Vamos conversar um pouquinho hoje com o Dr. Robson, da Le Pet Santé, que é uma farmácia de manipulação. A gente vai trazer muita informação de qualidade para a gente entender um pouquinho mais sobre os nossos pets. Robson, conta um pouquinho para a gente da sua jornada, da tua carreira. Primeiro, obrigado, doutora. Obrigado, doutores. Obrigado pela oportunidade de conversar aqui com vocês e com o público que está assistindo. Acho que é sempre importante, né, conversar sobre o mercado pet, conversar com as pessoas, deixar elas cientes das oportunidades e dos deveres que têm. Bom, eu comecei minha jornada fazem já 17 anos, né? Me formei lá em farmácia, na Federal do Paraná. Trilhei uma carreira sempre na produção de medicamentos, em diferentes partes da cadeia. Então, hoje eu comecei na indústria, passei por várias indústrias grandes do mercado nacional. E há 6 anos atrás comecei essa jornada com a Le Pet Santé, que é uma farmácia de manipulação veterinária e que atua hoje em toda a grande São Paulo e manda para todo o Brasil. Muito bom. Bom, dentro do tema aí que é bem importante então, né, que é da medicação manipulada, a gente vai discutir bastante assunto que o pessoal perguntou para a gente também nas redes sociais, mas para começar eu queria saber de você como que surgiu a Le Pet Santé, como surgiu o nome, a marca, e o que é exatamente a medicação manipulada. Legal. Então, a Le Pet Santé, ela surgiu de 2 pontos que eu achava interessante na época, né? Assim, o primeiro deles era criar uma marca para bem-estar de pets. Então, eu sempre tive, como eu falei, sempre estive envolvido no ramo de medicamentos, né? E em certo momento eu achei que aquilo era o meu caminho, né? O caminho que eu deveria seguir era o caminho da produção da minha marca de medicamentos e entendi que o mercado da manipulação era o melhor mercado que se adequava naquele momento mais ao que eu pretendia. Então, e o nome Le Pet Santé, quando a gente vai criar um nome, né? A gente vai dando nome, né? A gente vai. E aí, eu sempre fui muito sistemático em algumas coisas, né? Assim, a gente tem que ser sistemático, principalmente nesse ramo de medicação, né? É uma série de procedimentos. Você tem que ter você tem que ser regrado para a coisa acontecer. Então, eu primeiro pensei assim, o que eu quero, né? O que eu quero oferecer? O que eu quero oferecer? Eu quero oferecer saúde para os animais. Então, esse era o primeiro ponto, saúde para os animais. E aí, também pensei na marca, pensei assim, então, mas eu quero uma marca que reflita saúde. Então, aí comecei a escolher as cores, né? A veterinária tem um quê com o verde, né? Então, escolhi o verde. O vermelho tinha a ver com a saúde também, então trouxe essa. E o branco, que a gente está acostumado em áreas hospitalares, né? A gente sempre tem o branco, então as lojas foram pensadas sendo brancas, né? Então tem todo esse ponto. E aí fui buscando a melhor sonoridade. Então, e foram em várias línguas, de várias formas. E ainda continua sendo falado de várias formas. De várias formas. E ainda a gente fica feliz. Não tem problema nenhum. Falando, é importante. E aí até aconteceu uma questão bem interessante, porque conforme a marca foi crescendo, né, a gente começou aqui no Alto Tietê, a unidade ali em Mogi das Cruzes, né? Eu fui tendo um reconhecimento de marca muito legal. Então, assim, eu ia na rua, a pessoa fala assim, ali na Le Pet. Vamos lá na Le Pet. Então você foi vendo que o nome foi pegando e foi trazendo isso. Sobre a medicação manipulada, né? É bastante interessante entender como que na cadeia de medicamentos cada coisa se comporta, né? O medicamento manipulado é um medicamento que ele é feito de forma customizada. Então, você precisa ter um medicamento que ele vai ter a ação ou a característica específica para aquele ser. A gente começando falando sobre manipulação, para aquele ser. E na manipulação veterinária, estamos aqui com uma galera da pesada, né? Vários anos aí de estrada na veterinária, são muitas espécies. São muitos animais, são muitos pesos. Você tem um animal de 30 gramas, um animal de 65 quilos.
300 quilos um cavalo, 600 quilos. Então, é muita diferenciação. Então, a manipulação veterinária, ela se torna, muitas vezes, preponderante para o sucesso do tratamento. Porque você não vai conseguir ou a concentração, ou a quantidade, ou a forma para administrar para aquele animal. Fora os usos que a gente chama de uso off-label, né? Que às vezes um medicamento ele tem outras ações, além daquelas que são conhecidas na prática, mas não estão às vezes descritas em bula, tal. Então existe essa possibilidade e associações únicas. Então quem tem um animal cardiopata, né, sabe o quão chato é ficar quebrando comprimidinho em 4 pedaços e mandar isso para o animal. Eu achei legal o que você falou com relação às proporções, né, os tamanhos dos nossos Exato. Pacientes. Porque na medicina humana tem muito assim, se você é um adulto, você vai tomar um comprimido. Isso. Mesmo você tendo... Dipirona 500. Você tendo... Tenho 90 quilos de Dipirona 500. 40 quilos, ou você tendo 100 quilos, 90 quilos. Exato. Pra gente, na veterinária, é estritamente por peso. Então, Exato. Cada paciente tem uma especificidade de quantidade de fármaco que ele vai precisar ingerir. Exato. E a gente pode falar também de espécies, né? Então, por exemplo, a gente vai falar de um felino, ele é muito diferenciado quanto à reação do medicamento, né? Então, às vezes, nem aproximações são bem-vindas, né? Você pode ter um efeito adverso envolvendo isso. Então, por si só, aí já a manipulação veterinária se faz preponderante. O médico veterinário precisa, para o seu exercer profissional, para um tratamento completo, eficaz, o auxílio da farmácia veterinária. Então, e além disso, lógico, a gente tem um negócio, né? A gente eu sempre brinco que qualidade não é diferencial, qualidade é obrigação. Então, não tem como dizer assim, não é porque funciona. Não, obrigação é funcionar. Não é um diferencial. Se alguém está vendendo diferencial como funcionar, está pensando errado. Porque é obrigação dele funcionar. E aí a gente tem diferenciais na manipulação veterinária, que são produtos palatabilizados, produtos em tamanhos e formatos adequados para o animal. A gente tem, por exemplo, a Lepet trabalha também no ramo oftálmico, né? Então tem vários produtos que só encontra manipulado. Então você não tem opção comercial. Eu vejo para a gente veterinário uma segurança muito grande com a Lepet Santé, porque você falou agora, a qualidade do produto, que não é inabalável, isso é o mínimo, né, que você vai apresentar, mas acho que a confiança e a intimidade que a gente consegue ter, a gente clínica veterinário, com o laboratório e com você, pessoa mesmo. Porque a gente às vezes tem dúvida. Obrigado, viu? Tem tipo, como eu manipulo, o que eu manipulo, quais as formas. Então, assim, esse acesso que você dá pra gente, eu acho que também é importante para eu poder receitar de uma forma segura algo que você tem, porque nem sempre eu sei tudo que tem lá. Então, essa acessibilidade que o laboratório dá pra gente, eu parabenizo lá vocês, porque é uma coisa bacana para a nossa prática ali. Legal. E esse é um dos diferenciais da Lepet, né? Então, assim, a gente trabalha... a gente foi lá, a gente estava falando sobre o nome, né? Daí você vai criar um nome, você fala assim, mas eu preciso atender alguém, né? Quem que eu vou atender? Daí você vai lá e fala, vou falar sobre a missão da empresa, né? Você vai. Aí eu sempre, nas visitas, né? Eu faço visitação, então eu conheço. A gente sempre fala assim, não é conversa de vendedor, mas nossa missão é ajudar. Mas é o logo da empresa. Nossa missão é ajudar. E aí um negócio interessante que você falou, que está atrelado à prestação de serviço da manipulação em geral, e principalmente nós estamos falando aqui da manipulação veterinária, a Lepet tem como missão dar informações e produtos. Porque uma coisa não foge da outra. A informação ela tem que andar junto com o produto. E um ponto que você trouxe também muito interessante é assim, são mais de 600 ativos em estoque, fora o que tem no mercado. Então imagine a diversidade, a complexidade
para você saber doses de todos esses itens, de você saber associações, interações medicamentosas, formas possíveis. E existe fármaco que eu consigo fazer no biscoito, mas existe fármaco que eu não consigo fazer com que ele seja eficaz sendo no biscoito. Exatamente, então, exatamente. Até mesmo a forma de administração tem que ser pensada para determinado fármaco, né? Exatamente. Tem todo um estudo por trás, né? Esse é também uma questão que diferencia a Lepet, até se você olhar nos institucionais lá, a gente usa isso falando como farmacovigilância, né? Farmacovigilância é um negócio conhecido, né? Que é você olhar o comportamento do produto no mercado. Pouquíssimas farmácias fazem isso. Dá para contar nos dedos quem faz isso. Quem acompanha, quem está próximo do prescritor, sabendo reação adversa, sabendo o que está acontecendo. E existe também a questão que a gente, mais uma complexidade da medicina veterinária, que é muitos medicamentos que a gente usa, nem todos eles têm estudos definitivos. Sim. Sem dúvida. Muitos são utilizados com base na experiência clínica, relato clínico. A gente relata clínico. E as doses são muito variáveis. Então, ter esse apoio da farmácia, sabendo, essa dose é adequada, essa aqui descrito na literatura pode dar um efeito colateral, a gente tem rastreado isso aqui. É o que eu falo que a gente sente de apoio de vocês, porque Legal. é justamente um a mais, né? A gente está lá num trabalho científico, tem uma dose, eu tenho dúvida, eu manipulo vocês devem ter feito vários. Exato. Então já tem uma coerência maior até para o auxílio ao clínico, então é bacana mesmo. Eu acho que é legal que Exatamente. uma das primeiras visitas que você fez lá no hospital, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi uma frase tua, doutora, eu nunca vou formular nada que não tenha estudo científico, que não tenha embasamento científico. Sim. E eu acho que pra gente isso é bastante importante, porque a gente sabe que na veterinária o achismo tá virando moda. E a gente sabe que trabalhar com achismo a gente coloca o paciente em risco. Então, tendo um embasamento científico, a gente tem onde acreditar que aquilo deu certo em algum momento, pelo menos, que tem uma funcionalidade de fato e que não foi algo que, vamos tentar sim, que é realmente algo que tem embasamento. E eu acho isso bem interessante, né, e bem legal. Por exemplo, eu vou dar esse exemplo aqui, por exemplo. Esse é um gel transdérmico. É uma forma... A gente, às vezes, o nome é complicado, né? Gel transdérmico, né? Às vezes assusta, né? Mas as pipetas de fipronil são géis transdérmicos, são transdermais, né? Assim, então, a gente tem vários pontos que são transdermais. Então, o gel transdérmico é uma alternativa, principalmente dentro da medicina veterinária, para aquele animal que não quer deglutir o medicamento de forma nenhuma. Só que isso não é possível em todas as moléculas. Então, às vezes, você quer ajudar, mas se mal orientado, você vai atrapalhar. Porque você não... qualidade. Exato, você não vai ter efeito clínico. E aí não vai ter esse acompanhamento. Então, por exemplo, esse é um exemplo disso. A gente só faz gel transdérmico que a gente tem a referência bibliográfica de estudo que tem efeito clínico. E você sabe que isso é uma das questões aí, você praticamente já respondeu, uma das questões que mais aparecem dúvidas, tanto em consultório, durante o atendimento clínico, quando a gente prescreve um medicamento manipulado, e também em redes sociais. Quais as vantagens e benefícios do medicamento manipulado? Eu acho que você já pincelou bastante, mas se você quiser detalhar um pouquinho mais, principalmente na questão prática para o tutor do pet, igual você exemplificou a questão do gel transdérmico, que você consegue administrar um medicamento sem necessariamente a necessidade de injetar, né, via agulha, ou de administrar por boca esse medicamento. Você passa na pele através de um certo cuidado e o medicamento vai realizar o efeito desejado. Então, se você quiser complementar, fortalecer essa questão, porque é uma pergunta que a gente se depara muito no consultório. Quando você prescreve, a gente sente ainda um pouco de resistência. Mas, poxa, A gente explica no consultório as vantagens com a visão que a gente tem, como o Rafael falou, da segurança, da confiabilidade, né, da parceria. Mas é bacana você também reforçar para o tutor
essas vantagens. Até porque o cliente, muitas vezes, ele quer sair da clínica já com remédio para já dar. Só que ele não consegue entender que talvez aquele remédio seja muito mais difícil dele administrar, que talvez ele ter o trabalho de mandar para manipulação, vai gerar muito menos trabalho depois. Exato. Assim, a primeira parte, né, assim, que é para reforçar, é a questão sobre eu vou usar o nome de adequabilidade para o animal. Então a gente fala muito sobre a dose, né? Porque a gente está acostumado a ter as doses já determinadas dos produtos comerciais, a gente fala. Mas também tem a forma, né? Então, o tutor aí que está escutando a gente, que tem um gatinho, já deve ter tentado dar um comprimido para um gatinho. E ter ficado todo arranhado, né? E feliz, porque a gente gosta do animal, a gente entende, mas todo arranhado. Então, é isso, não é só a forma, né? Assim, não é só a quantidade, mas a forma. Se às vezes em cápsula é mais fácil, às vezes se você compra ele industrializado, às vezes um medicamento de uso contínuo, você vai ter que dar 3, 4, 5 comprimidos, todos quebrados. Você vai ter o animal vai passar por um desconforto. Ele vai começar, quando te ver com a caixinha, ó, ver que você foi lá em cima da geladeira. Essa questão aconteceu uma vez comigo, uma cliente, uma pet já idosa, tinha um problema hepático sério, crônico, e precisava do medicamento contínuo, uso contínuo. E aí eu encaminhei uma manipulação para vocês desse princípio ativo e vocês desenvolveram como se fosse um xarope, uma suspensão com sabor de banana, porque ela era fissurada em banana. Exato. Resolveu o problema. E é um medicamento que, na forma natural dele, tem um odor, um gosto muito acentuado, que não adianta você só esconder em alguma besteirinha, porque o cão percebe. E ela era resistente demais. Mas foi fantástico. Exato. Por isso que ele está falando. Porque no xaropinho de banana ela já ficava esperando lá. Isso é legal, Robson. Acontece comigo também. Da gente, o tutor ele já não aderir mais ao tratamento porque ele desistiu. Ela não aceita esse remédio. Isso. E aí, dessas maneiras, que nem agora foi excelente, ainda mais a banana, que era o que o animal gostava. Então você vê que o tutor volta a tratar, então o animal tem saúde, tem qualidade, o dono não fica todo arranhado. Né? Então isso a gente vê de vantagem também. Exato. Então aderência, né? Você usou a palavra certa. Aderência ao tratamento. Então, eu brinco lá internamente, hoje a gente temos 30 funcionários, né? Então já é uma empresa de um tamanho considerável. A gente brinca lá, se o animal não tomou, a gente pode fazer melhor da próxima vez. Porque é isso. Esse é o nosso diferencial. A gente quer que o animal tome e que tenha aderência ao tratamento e que faça o suporte do diagnóstico. Porque não adianta nada dar um diagnóstico certeiro e não tratar. Então, dali um tempo e vai. E a gente tem, graças a Deus, vários depoimentos disso, né? O Border Collie que fica na frente da geladeira esperando o biscoitinho. Que o Border Collie é esperto, né? Então ele já sabe lá que tocou o relógio, ele já vai certinho lá na frente da geladeira e fica. E vários outros exemplos, né? Então, o primeiro diferencial da farmácia, né, tá a isso. É você conseguir colocar na dose na forma adequada, né? E aí, se a gente pensar nas especialidades, né, a medicina veterinária, cada dia mais, né, cresce em tamanho, né, e também cresce em fragmentação, né? Temos especialidades para todas as doenças, né? E aí a gente começa a ter uma diversidade muito grande, onde o tratamento de prateleira às vezes não vai trazer o resultado esperado. Sim. Se a gente for áreas proeminentes nisso, né, que a gente fala assim, não, mas o que tá falando, né? Que história é essa? Tudo aquilo que hoje é suplementado na medicina humana migra para a veterinária. Com certeza. E a gente está falando de milhões e milhões de fórmulas e moléculas e a mesma coisa em questões renais, cardiológicas, endócrinas. Então a gente tem essa questão, né? E além disso, né, quando a gente fala da farmácia veterinária, a gente fala muito também do acesso. Por quê?
não só a questão do acesso financeiro, né, assim, mas o acesso ao medicamento. Porque tem medicamentos, doutores sabem, que não acha. Não tem licenciado no Brasil. Não, a gente precisa encontrar. E aí a farmácia de manipulação exclusiva veterinária, ela vai ter esses produtos, ela vai oferecer eles. Então, é como a farmácia vai ajudar aí tanto o prescritor, né, o médico veterinário, quanto o tutor. Que o pet tenha a saúde recuperada, né, e tenha a qualidade de vida, né? Acho que isso é bastante interessante. Perfeito. Eu percebi que você trouxe alguns produtos. Não podia perder a oportunidade, né? Para gente e principalmente para o pessoal que está acompanhando o podcast, mostrar para gente que é cada a apresentação, o que é cada um. Aí? Legal. Vamos lá. Então, ó, a primeira coisa, assim, a Lepet é uma farmácia veterinária, ela trabalha com todas as formas farmacêuticas, né? Então, que a gente chama, que popularmente a gente vai chamar de cápsula, biscoito, líquido, xarope, etc. Tanto das formas normais, que a gente chama, quanto das estéreis. Então, a gente tem uma farmácia de estéreis, né? A gente faz injetável, faz colírio, faz tiras de diagnóstico. Então, a gente tem uma frente. Aqui eu trouxe alguns exemplos, mas os mais é uma infinidade grande. A gente usa mais. Eu trouxe os emblemáticos, né? Pra gente marcar aqui pro pessoal que está em casa ver. Então eu vou começar pelo mais emblemático de todos, que é o biscoitinho. Então o biscoitinho, ele parece um comprimidinho, tal. Ele é um produto manipulado, saborizado, tem sabores salgados, né? E ele serve para tirar o gosto ruim do medicamento. E com a mesma eficiência de outros. Então, principalmente se adequa mais a cães, né? Porque os gatos têm uma outra característica de seletividade. Tanto com relação a pessoas também. Não só com o remédio. Não é só com o remédio, com o que come, é com o lugar, é com a pessoa, é com o momento. Me deixem em paz. Então é um produto que é um dos carros-chefes. A gente também tem as pastas palatabilizadas. Então elas são pastas, né? Elas servem tanto para cães quanto para gatos, né? Nos cães você aplica direto na boca, né? Colocando, e nos gatos você passa na patinha dele para ele lamber, né? Então tem uma boa aceitação também. Ele vai se limpar de qualquer jeito. Exato. Né? E aí, consequentemente, vai ingerir. Exato. E, Robson, dos palatabilizantes, quais que nem no biscoitinho e na pasta, o que é mais frequente? Qual que é o que usa? O pessoal gosta... Sabor. Assim, eu gosto de todos. Bacon e costela. Esse é meu preferido. Brincadeira à parte, os odores mais que... Assim, tem a característica do animal, né? Porque, assim, a gente sabe que tem tutores que, às vezes, têm características que tem um cuidado maior com a alimentação do animal, né? E tem uma seletividade maior com a alimentação do animal. Então vai muito dessa interação, né? Mas em linhas gerais, o que mais sai é o sabor de carne, né? Assim, é o que tem maior saída, seguido pelo de frango, né? Fígado. Eu sei que a gente às vezes não gosta muito de fígado, mas os animais gostam. Até o pessoal brinca lá quando tá manipulando de fígado. Vocês estão fazendo, né? Porque é um odor bastante característico. E aí, pouco peixe, né? Um pouco do bacon. Para os animais acaba não sendo um sabor muito atrativo, né? Os cães gostam muito depois a gente vai falar aqui sobre líquidos, né? Gostam muito dos sabores doces, né? Então, e até os gatos também. Uhum. Hoje, os doutores aqui sabem, na literatura fala que gato gosta mais de azedinho, né? Salgado, mas a gente tem percebido que na prática o docinho encantou. Convenceu os gatinhos com relação ao docinho, principalmente doce de leite. É um sabor
que é bem aceito por gatos. Galera, não é pra ficar dando doce de leite. Não. Chocolate, doce de leite, é o sabor. É só um aroma. Não é. Claro. Nós não colocamos o produto Nem lá. bacon, nem nada. Exatamente. Aí outra forma bem comum são as cápsulas, né? Eu trouxe aqui uma diversidade de cápsulas porque elas têm diferentes tamanhos e formas. Tem cápsulas que têm diferentes funcionalidades. Deixa eu ver uma coisa que legal. Opa. São vários tamanhos, né? Exato. Eu não sei se deu pra ver, pequenininho. O pessoal da farmácia é meio confuso, né? Porque a menor é o maior número e a maior é o menor número. Então ela vai do 000 ao 5. O 5 é a menor. É o menorzinho, é esse aqui, o pititinho. E que é conhecido como a mini cápsula, a cápsula para gato. Então é ela que eu quero ressaltar aqui. Então, quando a gente estava falando de gatos, muitas vezes a gente tem a dificuldade, né, de dar um comprimido maior, ou quebrar, ou etc. Então, essa cápsula ela ajuda a você dar ali uma quantidade que normalmente está adequada para o peso do gato, né? Porque os gatos normalmente estão ali entre 4 e 10 quilos, então você vai conseguir administrar isso com facilidade. Tem diferentes características, né? Às vezes a cápsula tem que dissolver no estômago, às vezes tem que dissolver no intestino e tal, então tem várias características. Emendando cápsula, outro ponto que eu trago aqui é o sachê, que é esse aqui. Doutor, me responde agora, eu vou ser o entrevistador. Quem nunca perguntou no consultório se pode abrir a cápsula? Todo mundo. Pode abrir. Doutor, posso abrir a cápsula? Ou já chega fazendo isso. Eu tô dando no patê. Quando não divide, eu pus metade do pozinho. Eu dei 7 vezes no dia. Assim, de fato, alguns medicamentos podem ser... A cápsula, quando ela não tem aspecto funcional, ela é um invólucro. Ela serve para determinar a dose, porque você vai ter ali aquela quantidade que você vai dar. Quando ela tem algum aspecto funcional, aí ela realmente não pode ser aberta. Quando a gente está falando de medicamentos, né? O nome bonito é princípios ativos, que não tem necessidade de invólucro funcional, uma alternativa é a gente fazer o sachê. Então, o sachê é um saquinho de pó. É bom porque esse hábito de medicamentos em grande volume, que às vezes vão dar 3, 4, 5, 6 cápsulas na manipulação, você consegue fazer em um sachê só e o tutor vai ficar feliz, vai poder misturar com o patezinho lá, vai poder colocar, desde que esse medicamento possa ser administrado junto com a alimentação. Então é uma opção bem legal de manipular. Falando aí de abrir a cápsula, eu acho que vale a gente salientar que existem medicamentos que têm realmente a parte funcional da cápsula, porque ele precisa ser absorvido no intestino, por exemplo. Exatamente. E se a gente simplesmente abre a cápsula, acabou-se muito a função dele, Exatamente. Porque passou pelo estômago e já não vai ter mesmo a absorção intestinal que deveria ter para realmente atuar. E não necessariamente é um remédio pro intestino. Às vezes é um antibiótico que vai atuar no ouvido e precisa realmente da absorção intestinal. Então é por isso que a gente não pode abrir a cápsula, porque a gente também nunca vai saber especificamente qual pode e qual não pode. Então, na dúvida, não pode. Exato. Eu sempre falo assim, né? A gente contrata o serviço, né, da medicina veterinária para nos aconselhar a obter um resultado excelente naquela enfermidade ou na qualidade de vida do animal. Então não tem pessoa melhor para você se consultar, né, e conversar antes de fazer qualquer atitude no seu tratamento. Não, viu, o vizinho falou que pode. Não, você já foi lá, já apertou a mão dele, já conversou com ele. Pergunta, liga lá, né? Liga lá na recepção, vai tirar dúvida, vai dar tudo certo. Então, não vá pelo que o vizinho, pelo amigo, pelo que... Não. Siga a orientação profissional até que você contratou para realizar o tratamento do seu animal. Aí a gente está falando aqui, aí a gente começa a
falar sobre coisas mais específicas, né? Então, esse aqui são os carros-chefe, né? Vamos dizer assim. O que mais sai por causa... por causa dos tratamentos, né, que a gente faz. A maioria é via oral, tal, etc. A gente vai ter líquidos, vai ter outros. E aí a gente também vai trazendo coisas diferenciadas, né? Então, a primeira coisa que diferenciada que a gente fala é o gel transdérmico, que a gente até já comentou aqui um pouquinho antes, que é uma forma onde você vai aplicar, né? Você pode... Eu vou clicar aqui. Aqui tem progesterona. Tô brincando. Tem nada aqui. Tem nada. É um gel que ele vai facilmente ser absorvido na pele, né? Eu passei uma quantidade grande aqui, mas você vai passar, ele vai ser absorvido com o fármaco. Você tem que deixar ele penetrar. E aí você vai ter o resultado da absorção sistêmica. Você vai ter... Seria a mesma coisa que da via oral. Você não dá para fazer isso com tudo. Sim. São produtos específicos que se você consegue fazer isso. Mas você vai ter, às vezes, essa comodidade de que aquele remedicamento, daquele animal que talvez está mais um pouco idoso, né? Que já não está tão dócil no trato, que você vai ter uma comodidade maior para ele e para você, tutor, que está administrando o medicamento. E, Robson, esse é o produto que a gente precisa fornecer usando luva para a gente não ter contato com o gel, né? Exatamente, porque assim como absorve neles, absorve na gente. Então, você pode passar lá... Quem está doente é o animal. Passa lá uma triptilina, você passa, você começa... Uou! Que remedinho! O que ele passou é só... Creminho. Creme. É a base, aqui não tem nada. Não tem princípio ativo. Eu brinquei que eu sempre faço essa piada nas visitações, eu peço pro veterinário assim, deixa eu mostrar a consistência do gel. Daí quando eu aperto, eu falo assim, é progesterona, é testosterona. O cara assim, ele fala, não, zoeira, é o produto, sem nada. É só para ver como ele é, como ele funciona. Então essa é uma forma diferenciada, né, do produto. Outras... Aí, pensando na parte dermatológica, né, a farmácia ela vai oferecer shampoo, vai oferecer creme, vai oferecer loção, vai oferecer spray. São formas tradicionais que vão ter lá para acontecer. E uma forma um pouco mais diferenciada é a forma de lenço umedecido. Então, o que acontece? A gente conhece muito o lenço umedecido, né, do supermercado, tal, etc. E às vezes você tem algum produto que você precisa passar na pele, e aí o tutor às vezes tem alguma dificuldade no manejo de gases, no manejo do spray, manejo do produto. Então, isso aqui já facilita a vida, porque já vem prontinho, né? É só abrir aqui o saquinho do 100. Quer que eu tenha? Eu quero que você me ajude. Só abrir para mim. Você abre o saquinho, né? Tira o produto de dentro e ele já vem na quantidade. Não. Talvez não. Talvez sim, talvez não. É que a gente tirou a orelhinha dele aqui, aí não facilita muito. Aí. Perfeito. Ó. E aí você já tem o lencinho na forma já. Então você vai pegar, vai ter lá o produto, né? Que você vai passar, é uma única aplicação e você joga fora, né? Você não reutiliza o lencinho. Eu estou tentando achar aqui o ponto dele, achei. Então você vai lá, vai pegar e vai passar. Vou passar aqui. Pronto. Passa, tal. Resolvido o assunto, descarta. Nossa, então, para praticidade. É para praticidade, vida, exato. Na pandemia, todo mundo lembra, né? Ainda bem que já passou, mas limpeza de patas de animais, ia passear, tal. Quero limpar a pata do meu animal, mas, pô, eu passo spray, sujo o chão, não sei o quê, não quero, lenço umedecido. No ramo da oftalmo, a gente sabe de itens que tem... Os animais, às vezes, têm umas marcas, assim, né? O nome conhecido é lagrimáceo, então você tem produtos clareantes e limpantes que você passa. Dermatologias em geral, então você tem lá uma doença qualquer, você precisa fazer só uma limpeza, então é uma opção prática para aquele tutor que quer praticidade, que quer comodidade, então essa é uma opção. E aí a gente estava falando que a medicina veterinária cresce, né, cada vez mais, tem mais, e cada vez mais a gente se encontra tanto na prática clínica quanto na farmácia com a utilização de terapias não convencionais, né? Que a gente fala. Então, aromaterapia, homeopatia, florais,
cromoterapia, acupuntura, fisioterapia. Então, são terapias complementares, né? A medicina chinesa. E hoje a farmácia ela tem um portfólio para atender isso. Então, um exemplo que eu estou dando aqui é um portfólio, é um roll-on, né? Ele serve para passar para a prática de aromaterapia. Então, você vai fazer lá a calibração de qual cheiro e qual essência que você vai usar para aquela questão clínica do animal. E aí você vai utilizar, por exemplo, nesses roll-ons aqui. E aí tem florais, tem várias outras formulações, né? E a gente também tem produtos que a Lepet é uma farmácia. Nasceu como farmácia, sempre será farmácia. Questão de honra. Mas a gente também é distribuidor, né? E trabalha com produtos com a nossa marca. Então a gente distribui. Aqui eu trouxe o floral, mas tem shampoo, eliminador de odor, neutralizador. Uma linha inteira de pet shop que a gente tem para trabalhar. Então são esses exemplos que eu trouxe, né? E o último aqui, último, mas não menos importante, que é o filme oral. Isso é legal. Que é um filminho que você... Nossa, pro gato deve Esse ser fantástico. Aqui vocês estão vendo, quem está aí está vendo um papel, né? Mas está aqui dentro, aqui não é um negócio de fácil visualização na câmera. Mas ele é um filmezinho que você tira... Existem algumas balinhas. Isso, exatamente. E cola no palato do animal para ele... Ou isso também pode ser utilizado para questões de pele, né? Mas você vai ter um filme oral do produto. Então, a hora que coloca... Absorve rápido, ele vai dissolver rápido e ele vai colar. Então, aquela história do poodle que cuspiu o comprimido... Meia hora depois você encontrou o comprimido. Você achou o comprimido nos paninhos dele, lá na casinha dele. Então é uma opção para esse mais. E tem opções, né? E aí é um ponto que eu queria ressaltar, que também é um diferencial da Lepet, que é assim: a gente trabalha muito próximo. A gente na verdade, quer atender a demanda da clínica veterinária, a demanda do que o prescritor precisa, né? E aí, o mundo é grande, né? Como é grande esse mundo. E hoje a gente a gente vende para o Brasil inteiro. Então a gente encontra demandas assim, como tratar o olho da arraia. Uma arraia lá dentro do aquário de não sei da onde. A gente tá pensando como que Então, assim, lógico, a gente está dentro da nossa rotina, né? Isso acaba sendo, mas o doutor também pode falar sobre, né? Assim, são várias espécies, né? E as dificuldades que a gente tem. E a farmácia está lá como diferencial para ajudar. Então, fazer com que isso que tenha uma aderência, que seja efetivo, né? E que consiga atender aí todos. Robson, uma dúvida que o pessoal normalmente tem se existe uma contraindicação para alguma raça, se existe alguma contraindicação, não do fármaco, mas do fármaco manipulado para os pets. Não. Assim, contraindicação não há. O que há cuidados, né? Assim, há cuidados com relação a raças, com relação a espécies, né? Assim, que tipo de animal, tal, mas tal animal pode, tal veículo, tal animal não pode, tal raça não pode, tal princípio ativo. Mas, assim, não poder com relação à manipulação em geral, não há nenhuma restrição. Existe uma forma de escolha dentre os manipulados para aquela espécie, para aquela raça Exatamente. E esse também é um diferencial de você trabalhar com, assim, adquirir o produto com quem é especializado no assunto. Sim. Porque a gente não vai tratar o dente no fisioterapeuta, né? A gente vai no dentista. Então, se você vai comprar um manipulado pro seu animal, você precisa buscar a farmácia veterinária.
E aí até uma curiosidade nesse ponto é que o que é comum de acontecer? As doses são diferentes. Os doutores sabem. Sim. As doses, elas variam por espécie, né? Então, o ser humano é uma espécie, o cachorro é outra espécie. Então, eles têm... O mesmo produto tem doses diferentes. E é obrigação da farmácia conferir. Sim. Então, a farmácia, ela é corresponsável no tratamento. Em qual forma que ela é corresponsável? Legalmente. Se acontecer alguma coisa, a farmácia é responsabilizada. Então, como ela é corresponsável legalmente, ela tem como obrigação checar a dose versus o peso. Se está dentro do que a literatura pede, das indicações. Como que uma farmácia que trabalha exclusivamente no ramo, ou que não tem o expertise no ramo veterinário, vai fazer essa conferência? Sim, você está querendo dizer que se eu prescrevo uma dose, uma super dose para um bichinho, você vai chegar em mim e falar, olha, não, Lígia, essa dose eu não posso manipular porque não está dentro da literatura. Exatamente. E a farmácia que não é veterinária, ela não vai saber qual é a dose da literatura para o bichinho. Exato. Vamos olhar pelo lado positivo, né? Assim, às vezes, vamos pensar o contrário. A dose da veterinária é muito maior que a humana, por exemplo. Aí o cara vai chegar lá na farmácia humana, o farmacêutico vai falar assim, não, o médico errou. Impossível ser tudo isso. Não pode ser tudo isso, ele errou. Aí causa toda aquela confusão, você cliente vai ter que voltar lá, conversar com o médico, ele vai falar, olha, não, tá certo, aqui é para cachorro, não é para ser humano, ele tá olhando para ser humano, aí você vai voltar lá. Então, entendeu o quanto isso vai trazer? Sim. E eu já vou deixar você falar. Eu gosto de falar. A Lepet, ela tem esse diferencial. Então, ela tem material interno produzido com a ajuda de especialistas, onde ela tem todas as doses. Ela é um material exclusivo da Lepet, que traz aqui tudo os ativos que a gente trabalha e quais são as doses, né? Lógico, as coisas vão se atualizando, mas esse é um ponto bastante interessante. Não, na verdade, o que eu ia só concluir, na verdade, eu estava tentando, na minha cabeça, juntar os benefícios da farmácia de manipulação comparados com uma farmácia humana, e, na verdade, a gente já citou várias, e essa última ainda que você colocou com relação a dose e a preocupação que vocês têm de não exceder uma dose ou dar esse apoio ao veterinário foi excelente. E agora uma pergunta minha pessoal também. Eu normalmente no meu receituário, quando eu mando para vocês, eu coloco, preciso do princípio tal, na dose de tanto, fazer tantas doses, porque eu quero para tanto tempo. E eu deixo você e o dono decidirem se ele quer dar o comprimido, se ele quer dar o biscoito, que sabor do biscoito. Então, essa facilidade, que nem no caso do Alexandre que falou da banana, fantástico, porque é uma comunicação entre a farmácia e o dono. Então, eu vi várias vantagens que a gente consegue na farmácia de manipulação veterinária. Então, isso deixa a gente ainda mais seguro de continuar fazendo isso acontecer. Isso. E assim, fora tudo isso que a gente mencionou, um ponto que é sutil, mas ele é importante. Então, por exemplo, você vai administrar, você tem um tutor lá que tem um felino. O felino sempre está em voga, né? Nas administrações. Ele tem lá um felino. E esse felino, ele vai precisar tomar um medicamento, né? E esse medicamento, ele não cabe nessa cápsula pequenininha aqui. Ele cabe numa cápsula maior, tal. E se a farmácia não tem aquela preocupação de se comunicar com quem está comprando, falar assim, olha, deu a cápsula menor, não deu a cápsula menor, olha, tem fármaco que vai dar 2 cápsulas, você fala, esse fármaco está dando 2 cápsulas, a cápsula que você está levando é desse tamanho aqui. Nós conhecemos os felinos. Você vai ter uma dificuldade. Mim, né? Não é nada demais. Sim, não é nada assim. Sim, mas é só facilita, né? O cuidado de o cara, quando ele comprar, ele sabe o que ele comprou. Ele sabe a quantidade que ele comprou. Ele sabe a dose que ele comprou. Então, é isso. Com certeza, é um outro diferencial. Quando você compra de alguém que sabe o que está vendendo... Exato.
ele sabe aonde você vai ter dificuldades, Até ele sabe... porque a gente receita. Exato. Mas o Rafael falou, eu coloco a dose lá. Eu não sei se vai caber em 1, 2, 3 cápsulas. Exato. Eu quero que caiba em uma, mas eu não sei. Eu queria numa pequenininha. Eu queria 10 gramas em uma cápsula. Assim, É legal a liberdade do cliente com a farmácia, porque você sugere, ó, Exato. biscoito. A gente Isso. não sabe se pode em biscoito, se aquele medicamento vai poder na pasta. Então, Exatamente. Aí fica a critério do cliente com você. Gente, peraí, já que o negócio é pra ser espontâneo aqui entre a gente, fala, meu filho, que ele tá ali pra mim assim, ó. E eu não tô entendendo nada. Então acabou. A gente ficou Ele tá ali, ele toda ali, eu tô pra câmera ainda, que eu tô indo pra ele. Então, pra acabar, então, né? Agradecer em nome de Obrigado. toda a equipe aqui do Mundo Animal, a sua presença, né? Obrigado. Disponibilizado aí seu tempo para conversar com a gente. Bem interessante o tema. E fica à vontade agora para falar para a gente aí rapidinho, né? O pessoal tá preocupado com o tempo. Né? Onde fica a farmácia, as redes sociais, como o pessoal faz para Legal. entrar em contato. Então, Farmácia Le Pet Santé. Farmácia Le Pet Santé. 2 unidades físicas, uma em Mogi das Cruzes e outra em São Paulo. Entregamos em todo o Brasil, em toda a região aqui, mais São Paulo, mais cidades ao redor, em 24 horas. Pediu hoje, amanhã está na sua casa. Salientar que você vai pedir, você vai mandar pelo WhatsApp e vai chegar na tua casa. Você não precisa ir até Mogi. Exatamente. Você consegue fazer isso via remoto, né? Os produtos. Temos o site também, com alguns produtos lá que a gente vende pelo site. Estamos no Mercado Livre, tô brincando. No Shopee, em breve. Não, mas no Mercado Livre a gente está assim, e a gente vende alguns produtos lá. E despachamos para todo o Brasil. Então a gente tem hoje, graças a Deus, clientes do Chuí a Rondônia. Então a gente atende uma diversidade bem grande aí. E entre em contato com a gente. Os telefones é 11 39 07 7077 e o WhatsApp é 11 98152 4693. Vocês vão colocar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui. Vão dar um jeito. Beleza? Obrigado, Se viu? sobrou alguma dúvida também, vou deixar em aberto para o pessoal que está ouvindo, assistindo, que ponha no comentário, a gente corre atrás de responder. Se tiver alguma sugestão, alguma curiosidade, alguma experiência, coloca lá pra gente também. Mais uma vez, obrigado. Obrigada. Obrigado, Robson.